Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo aqui do 45 Minutos. Eu sou Fred Figueiredo, estou ao lado de Cássio Zirpoli, nesse formato Pocket, onde a gente se propõe a fazer vídeos mais curtos para nossa lógica de vídeos curtos, né? Para a internet, para o YouTube, eu acho que nossos vídeos continuam sendo um tanto quanto longos. Mas aqui, Cássio, o nosso foco é essa última cartada do CSA para tentar evitar o seu rebaixamento para a Série D do Campeonato Brasileiro. É uma última cartada pegando carona em um pedido que já havia sido feito pelo Guarani, Cássio, que solicitou, que acionou o STJD pedindo anulação de uma partida em que o Guarani perdeu por 2-0 para o Anápolis, porque durante 3 minutos, dentro do segundo tempo, o Anápolis simplesmente jogou com 12 jogadores. A gente está vendo a imagem, Cássio, aqui na tela, é uma imagem que circula por toda a internet, um escanteio para o Guarani, os 12 jogadores do Fica difícil. Anápolis estão dentro da área. Ou seja, defesa de que, não, de que o erro não existiu é impossível. O que o julgamento do STJD vai levar em consideração é o quanto esses 3 minutos com 12 jogadores podem ter influenciado no resultado do jogo. Importante deixar claro. A partida estava 2-0 e seguiu 2-0. Tá? Depois dos 3 minutos em que o árbitro identificou que havia um jogador a mais, ele retirou o jogador de campo e deu o cartão. O que é que aconteceu? Esse jogador, ele foi substituído, ele estava fora de campo quando foi substituído, retornou a campo sem perceber que havia sido substituído e por isso o Anápolis teve um a mais, Cássio. Qual a tua visão? Você acha que de fato é um erro de direito, é um erro que abre possibilidades para anulação do jogo, Cássio? Fred, sim, eu acho que o sim para a primeira pergunta. Eu acho que é um erro de direito. Isso você cruza a regra do futebol. Não é um erro de arbitragem, não é um erro interpretativo se foi falta ou se não foi falta, se foi mão ou se não foi mão, que pode. Nesse caso é muito, veja, o jogo o máximo que você pode começar é com 11 jogadores. A regra até permite que você comece com menos, se estiver faltando gente, e pode até ter 7 em campo, você não pode ter 6, contando com o goleiro, né? Mas 12 você não pode. Não existe no futebol essa regra, nem, não existe nenhum artigo que diz, dependendo aqui, cabe, joga com 12. Não existe. Com 11, com 10, com 9, com 8, com 7. Com 12, não. Então, para a primeira pergunta, eu acho que configura sim. Agora, vai para o outro lado do quanto isso vai ser determinante para essa resolução. Vamos lá. Eu acho que dificilmente mudará. Existem alguns casos no futebol brasileiro, não adianta pegar na Tanzânia, meu irmão, na Itália, nos Estados Unidos, no Canadá, qualquer lugar aí, mas dentro do Brasil, com esse corpo jurídico desportivo que tem no futebol brasileiro, que obviamente é muito diferente de qualquer outro canto, já tivemos anulações. O caso mais clássico são aquelas 9 partidas de 2005, da primeira divisão de 2005, quando a máfia do apito mandou todo mundo, e no fim das contas mudou o resultado do campeonato, porque os resultados originais, o Internacional, por exemplo, teria sido campeão naquele campeonato brasileiro. O Corinthians acabou sendo campeão, né? E todos os jogos foram remarcados. Nem todos os jogos foram encontrados indícios de que aqueles jogos foram manipulados. Mas, pô, se você comprovou que houve a manipulação, o cara estava envolvido, a lisura, você não tem como configurar. Esse foi e esse não foi. Então, acabaram tirando todas as partidas que ele apitou, né? Todos os jogos que estavam envolvidos, tendo ou não lances polêmicos, foram remarcados e o campeonato foi feito. Um caso mais recente, que aí eu acho que e ainda assim não é tão parecido com esse, mas o que se pode citar é um de 2019, entre Ponte Preta e Aparecidense, que foi na Copa do Brasil, na primeira fase, onde tem a regra do empate para o visitante, né? E no caso desse cenário, a Aparecidense de Goiás vencia por 1-0. O jogo, e essa regra é sempre assim: o visitante tem a vantagem do empate e o jogo sempre acontece no estádio do outro time. Necessariamente no estádio do outro time. A Aparecidense, que jogava em casa, portanto, vencia por 1-0 quando o Hugo Cabral, o atacante Hugo Cabral, empatou para Ponte Preta no finzinho do jogo. Só que, depois de muita confusão no campo, o lance acabou sendo anulado
e foi para julgamento com a Ponte Preta, independentemente de o lance tal não tá legal no campo, mas não tinha VAR, né? Nessa fase não tinha VAR. E ali a Ponte Preta conseguiu no julgamento ganhar a causa de dizer que houve interferência externa. Sabe aquela impressão que a gente tinha no começo do VAR? Que ficava aquela conversa toda, não sei o quê, aí sempre... Porra, aí todo mundo fica se fazendo de doido, mas no fim das contas está tendo interferência externa ali, né? Já vimos muitas vezes no futebol, Cássio. Muitas vezes. Aí no fim das contas é sempre uma grande discussão, porque, pô, no fim das contas o resultado, a decisão foi a correta. Mas para tomar a decisão correta, você comete uma irregularidade. É uma situação muito esdrúxula, né? E nesse caso, que poderia ser mais um desses casos, a justiça não aceitou. A Ponte Preta perdeu o jogo, né? Foi remarcado, detalhe, ela perdeu de novo. Foi 2-0 para a Aparecidense, que também teve que de novo jogar pela vitória. A Ponte Preta tem empate, mas foi o certo. Nesse caso agora, vamos lá. Por que é que eu quis trazer esse jogo de 2019? Esse jogo de 2019, os de 2005, como eu falei, Máfia do Apito é uma coisa muito maior, né? Assim. Então, eu vi até que vai ser, em detalhe, Fred, vão até lançar agora uma série, eu vi recentemente, acho que no Globoplay vai ter uma série sobre isso aí. André Rizek foi o cara que fez a reportagem na época, e outras pessoas. Acho que conseguiram ver até o próprio Edilson Pereira de Carvalho. Sobre 2019, voltando para 2019 na Copa do Brasil, ali a decisão afetou diretamente, não só o resultado, mas a classificação, tá? Porque poderia estar 2-1 afetar o resultado, continuou o que era 2-1, o que era 3-1 virou 3-2, mas o outro time ganhou. Ou seja, você afetou o resultado, mas não afetou a classificação ali. Ali o resultado ele atacou diretamente quem passava e quem não passava de fase. Nesse jogo, o placar já era de 2-0. Se você vai trazer mais detalhes, o placar já era de 2-0. Foram 3 minutos. Não pode ter um segundo, mas 3 minutos assim. Eu não vou minimizar, não, tá? 3 minutos eu acho que é um bocadinho de tempo para você ter 12 jogadores. Já pensou se fosse uma regra de futebol, tipo, ó, você sobe uma carta, durante 3 minutos você tem direito de jogar com 12. O Guarani pode argumentar, por exemplo, esse escanteio aí, se sai um gol, aumenta a chance do Guarani da partida. Não, e esse escanteio tinha 12 na área. Tipo esses eventos que tem... Me deu branco agora, de Piquet, que é a regra toda louca. Como é o nome? Kings League. Kings League. Aí o cara joga uma carta, pronto, pode jogar com 12. Pronto, se fosse isso aí, beleza. A interferência no resultado, num comparativo direto com 2019, eu acho muito menor agora. Porém, é um absurdo que isso ainda não tenha sido julgado. E o absurdo é triplicado com o julgamento sendo na hora que a primeira fase termina. Porque qualquer que seja o resultado, qualquer que seja o resultado, vai passar uma imagem de foi por causa desse time e foi porque era esse time. E aí até para encerrar essa passagem, vou dar logo um exemplo da primeira divisão. Da regra de tirar ponto com salários atrasados. Só foi aplicada 2 vezes até hoje. Certamente não foram as únicas vezes, desde que essa regra foi criada, que teve salário atrasado. Dá para falar com alguma convicção. Mas só foi aplicada 2 vezes, Fred. Uma no Santa Cruz, em 2016, e outra no Sport, em 2019. Nos 2 casos, com os 2 times já rebaixados. E eu sempre falo isso. Nunca eu quero ver essa regra ser aplicada assim, ó, meu irmão. Ó, se tirar 3 pontos desse time, esse time que é 16º, tá na primeira divisão, vira 17º e tá rebaixado. Eu tô para ver isso acontecer. É um pouco nesse cenário. Se isso faz antes, ninguém ia dizer que foi para beneficiar o CSA ou para prejudicar o Anápolis, porque tinha muito campeonato pela frente. Perfeito. Na hora que você vai jogar na sexta-feira, depois que a primeira fase termina, não é que a primeira fase tá para terminar, a primeira fase já encerrou com a segunda fase marcada para começar no sábado. E dependendo disso aí, a segunda fase inteira trava, porque pode mudar o grupo, ou seja, mudaria a tabela por completo. A gente vai trazer daqui a pouco a classificação para entender o que é que pode mudar se o STJD aceitar a tese do erro de direito e aceitar mais do que a tese do erro de direito de que teve uma interferência no rumo do jogo, tá? Para a gente só sublinhar algumas informações, Cássio, o árbitro da partida foi o Marcelo Rudá Neves, do Distrito Federal, tá? E o jogador envolvido foi João Celeri, jogador do Anápolis, que, como eu falei, ele foi advertido aos 28 minutos, né, do segundo tempo. O que é que diz a súmula do jogo?
por retornar ao campo de jogo sem autorização do árbitro após ser substituído. Tá? Essa é a versão oficial do árbitro que colocou na súmula que esse erro aconteceu, mas que foi uma infração do jogador já substituído, retornou para o campo. Então é dessa forma. Esse texto dele, para ser justo, com a nossa análise, é um texto onde ele faz a autodefesa. Ele não vai dizer que ele cometeu uma cagada monumental dessa no texto. Esse texto dele, com todo o respeito ao árbitro, mas ele só tenta minimizar o erro dele, tá? Não, o árbitro voltou, não. Mas eu achei bom, Cássio, assim, pelo menos que ele não tentou fingir que não houve o erro. Sim, mas eu acho que ele atenua o que aconteceu. Claro. Porque a obrigação dele era ter impedido o jogador assim que voltou para campo. Pelo amor de Deus. Né? Sim. E o artigo exato, tá? O artigo 259, parágrafo 1º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E o artigo diz o seguinte: a partida, prova ou equivalente poderá ser anulada se ocorrer comprovadamente erro de direito relevante o suficiente para alterar o seu resultado. Eu acho que o erro de direito é óbvio que aconteceu. A questão é relevante o suficiente. Eu vou lembrar, Cássio, de outro julgamento de 2009. Fred, fala. É um outro julgamento de 2009 em que o Sport ele acionou o STJD pedindo anulação de uma derrota para o Palmeiras. Foi um empate, estava 2-0. No empate, perfeito. No empate, que selou o rebaixamento do Sport. Naquela jogada, o árbitro apitou uma marcação, o Sport parou por conta do apito do árbitro e o Palmeiras fez o gol. O árbitro se arrependeu da marcação e deu o gol. O apito do árbitro para qualquer jogo de futebol e é considerado um erro de direito. E aquilo ali, obviamente, influenciou o resultado da partida, já que foi o gol no finalzinho do jogo. Naquele julgamento, o STJD entendeu que o árbitro parar a partida não é um erro de direito, porque não foi aquela parte do relevante o suficiente. Nesse Sport Palmeiras foi relevante o suficiente. Aqui, nesse jogo do Anápolis e Guarani, para mim, erro de direito, se o STJD entender que não existe, eu não sei mais o que é erro de direito. Agora, relevante o suficiente é a questão. Você vê dessa forma, Cássio, que na diferença com esse Sport, Palmeiras Sport? Veja, naquele caso, assim, aquele caso de 2009, o Sport acho que cairia de todo jeito, mas ali acabou sendo rebaixado por assim, como você falou, apito para. Se o jogo parou, continuou, assim, é meio difícil, mas assim, meio que no julgamento considerar que foi um erro do árbitro. Mas assim, que tipo de erro é esse que o cara pode apitar e o jogo continuar, assim? Mas enfim. Sobre esse agora de Guarani e Anápolis, mais uma vez citando o caso de 2019, para ver o quanto é difícil. Primeiro, tem esse caso que o Fred falou de 2009, que não mudou o resultado, e o de 2019, faltou dizer como é que foi o julgamento, tá? O julgamento estava 4-0 pela manutenção do resultado. Faltavam 4 votos. Os outros 4 votos foram favoráveis à causa da Ponte Preta. Dentre esses votos, entre esses votos, o voto do presidente da mesa, que tem peso dobrado. Então, ou seja, como se fosse... Aí virou uma espécie de 5-4. Ou seja, foi 4-4 na votação, mas com o principal dentro de um lado, então contou desse jeito. Então, mesmo com os indícios de interferência externa, que a regra não permite, ainda assim chegou a estar 4-0 para o resultado ser mantido. É muito difícil mudar resultado. Então, assim, pode mudar? Naturalmente pode, mas nesse caso, a gente está gravando vídeo, a gente ficando sem muro aqui, eu considero a chance, me parece, muito pequena. Eu estava lendo aqui, Cássio, uma reportagem... Lembrando que, assim, no último caso, nesse julgamento... Não, fala, Fred. Não, eu estava só lendo uma reportagem aqui, Cássio, do GE, com Oswaldo Sestário, né, o clássico advogado ali, de 98,8% dos clubes brasileiros. Eu acho que ele já defendeu e acusou quase todos os times. Isso. Inclusive, cá entre nós, Cássio, nessa entrevista dele aqui ao GE, ele já fala como neutro. Ele já não dá mais uma entrevista como advogado do CSA, não. Ele já analisa o cenário.
É uma entidade. É uma É uma entidade. entidade, ele já analisa o cenário. Porque ele diz na entrevista que acha que é uma causa cabível, mas que já foram muitas causas como essa, E não conseguiram, né? e ele cita justamente o jogo que você trouxe. Foi a única partida anulada. Tá? Ele não faz referência ao escândalo do apito, né, que você fez. Porque, exatamente. Não, mas ali eu fiz dizendo que é uma coisa Só para externa e não foi do lembrar, jogo. exatamente. O único comparável seria esse jogo da Ponte Porque Preta. ali o campeonato andou normal, aí de repente teve aquilo, vamos refazer. A única coisa que teve uma polêmica no jogo, o jogo terminou com polêmica, e essa polêmica remarcou o jogo, que eu me lembro realmente é só isso, Ponte Preta e Aparecidense. Agora, já foi pior. Já foi um cenário de não havia nada. Assim, Exatamente. até 2019 não existe nenhum exemplo, pelo menos hoje existe um. É. Também li a nota oficial do Anápolis, Cássio. Vou resumir num único trecho da nota. O Anápolis trata como erro factual. Falha no procedimento descrito na regra 3 do futebol. Ele não acha que foi. Ele não classifica como redireito, né? Daniel Dutra, que Caramba, é eu acharia o isso. departamento jurídico do Anápolis, ele trata como um erro factual, uma falha ali de condução do árbitro. Eu acharia isso, Fred. Em ter permitido que o jogador substituído voltasse. O cara vai bater o escanteio, o cara não saiu, aí de repente o jogo tá seguindo e alguém mostra num print de um outro ângulo lá que o cara ainda tava em campo quando o jogo tava rolando, sabe? Ou seja, eu tenho 12 em campo, mas o cara, ou seja, o cara tava um passo no campo, mas ali perto da lateral e o jogo rolando do outro lado, ou seja, ao pé da letra eu tenho 12 jogadores em campo. Mas acho que esse caso é muito mais grave. Tipo, tem um escanteio aí, tem 12 caras na área, pô. Ó, tu fica aqui, eu fico aqui, os caras estão fazendo a marcação, pô. assim, é muito. O jogo anda por 3 minutos, o jogo anda com 11 caras de linha se distribuindo em campo, assim. Não dá, assim. Não é exatamente factual, assim, desse jeito do Anápolis, não. E só em termos de classificação, Fred, o Anápolis, se for remarcado, o Anápolis teria que vencer o Guarani, tá? Um empate rebaixaria o Anápolis. Exatamente. Porque, assim, olha aqui a classificação, Cássio. Eu trouxe aqui para a tela a classificação. Na porque, parte de assim, baixo. o jogo é remarcado, isso, né? só para a galera não entender. O jogo tem que ser jogado de novo. O jogo tem que ser jogado de novo. E aí o Anápolis, que venceu esse jogo, teria que vencer de novo. O empate rebaixaria o Anápolis. A gente tá vendo aí na tela, Cássio, a classificação, tá? O Anápolis terminou na 15ª posição com 23 pontos. Voltaria para 20 com a anulação do jogo. E como o Cássio falou, só a vitória interessa, tá? Porque o CSA seria o 16º com 22 pontos, o Anápolis seria 17º com 20. Precisaria vencer para voltar aos 23 pontos. Exatamente. Com o empate ele estaria rebaixado. E lá em cima, Cássio, lá em cima, no caso do Guarani, um empate não altera a rota do Guarani no campeonato. O empate não altera a rota do Guarani no campeonato. Mas uma vitória, dependendo do saldo de gols, sim. Tá? E uma derrota também, tá? Se levar de 3-0, ele vira o oitavo. Uma derrota também. Vamos lá. O saldo dele iria para 2. Ele ficaria com os 27 pontos que ele tem e passaria a ter um saldo de 2. Se ele vence o Anápolis por 2-0, por exemplo, ele iria para o saldo 4, empataria com São Bernardo, a gente teria que ver o número de gols marcados. Mas vamos botar que ele venceria por 3-0, só para a conta ficar simples. Aí ele iria saldo 5. Não. Ele teria mais gols, tá? Só pra teria mais gols, né? Então pronto. Se ele vencer por 2-0, ele ultrapassa o São Bernardo, tá? E muda o grupo, os grupos. O grupo passaria a ser Caxias, Londrina, Guarani, Floresta, Ponte Preta, Náutico, São Bernardo e Brusque. Você acha que o Guarani ainda tem interesse nesse retorno, cara? Se você fosse o Guarani, que é quem... Detalhe, o CSA pegou carona. O Guarani é o autor da causa. É quem está lutando pela anulação do jogo, quem estava. Olha, difícil seria admitir o motivo, mas veja, a tabela do Guarani hoje é a seguinte. A última rodada é Ponte Preta e Guarani no Moisés Lucarelli, só com a torcida da Ponte Preta. Assim, num clássico, ou seja, a pressão de estar num clássico
e de ser o visitante no clássico, onde sua torcida não pode jogar. Assim, é uma sexta rodada. Claro que ele estreia, isso é o oposto. Na estreia é o contrário, é no Brinco de Ouro, Guarani, Ponte Preta, só a torcida do Guarani. Mas eu digo, essa sexta rodada, por exemplo, é muito chata. E sem contar naquela de, beleza, subir é ótimo, subir. E se não sobe? Sabe, aqui fica aqueles derbys pra história, tá ligado? Como eu até vi, os maiores são o Paulista de 81, que foi a final do turno, e a final foi Ponte Preta e Guarani. A Ponte Preta ganhou e foi pra final do campeonato, acabou sendo vice-campeã. E o outro, que é justamente do Guarani, que é a semifinal de 2012, quando o Clássico estava fazendo 100 anos, e a semifinal foi Guarani e Ponte Preta, e o Guarani ganhou e foi pra final, e foi vice, perdeu pro Santos. Então, assim, esse seria, de repente, os caras vão estar lutando, ó, aí, naquele de 2025, que a Ponte Preta subiu em cima do Guarani. Porra, assim, veja, os caras não iam dar a vida para ganhar do Anápolis para não ter esse jogo. Eu só tô falando assim, se não precisasse de tanto esforço, seria melhor não ter esse jogo. Se, ó, com um pouquinho de bola aqui, a gente foge desse jogo aqui, tem um jogo mais ok, assim, para última rodada. Detalhe, e meio da rivalidade, querendo ou não, a gente já tem vídeo aqui no nosso feed. A gente acha que esse grupo é mais forte. Então, assim, o outro grupo você não teria o Náutico, talvez o time que joga o melhor futebol da competição, você não teria esse time como adversário. E perceba que depois é Guarani, Ponte Preta, a segunda rodada já é Náutico e Guarani. Assim, a largada é chata, assim, Agora, detalhe, né, Cássio? Possivelmente o jogo com o Anápolis seria no meio de semana para que se reiniciasse na semana seguinte. Então, o Guarani também teria um desgaste muito maior. Ele se preparou a semana toda para um jogo. Mexeria na rota, teria que enfrentar o Anápolis para 3 ou 4 dias depois enfrentar. Aí poderia ser a Ponte. Mas no caso, o Guarani pode até alegar isso, de repente atrasarem mais alguns dias. Ó, vai jogar no fim de semana, não. O jogo do Guarani é na outra quarta, ou na segunda, para ter um tempo assim. Eu acho que isso aí dava para reorganizar. Joga na quarta, beleza, mas não vai jogar domingo. Joga na segunda ou terça e depois só joga no outro domingo. O cara já bota o descanso. Eu acho que isso aí dava para tirar. A questão. Ou então botar uma semana a mais da Série C também, né? Ou seja, ela termina mais. Né? Aí seria 2 a mais. Aí, no caso, ficariam 2 a mais. Ou sim, ou 2 a mais, 2 semanas, ou 10 dias a mais que seja, justamente por já que está começando no meio da semana. Obviamente, desgastaria um pouco mais, mas eu acho isso contornável. Mas tu colocou isso como argumento para não dar carga num possível jogo contra o Anápolis? Não. É só realmente uma questão. Eu sendo Guarani, eu tentaria fugir desse grupo. Minha resposta é essa. Eu sendo Guarani. E sem contar que talvez a forma mais fácil de fugir do grupo seja perder. Assim. Veja, meu irmão, não mudou nada. Eu vou descansar. Levo 3-0 e já mudo de grupo. Mas aí. Meu amigo, veja, CSA, a turma do CSA teria mas aí a turma do CSA é malabra. Meu irmão, velho incentivo, né? Aí, tem menino não, né? Eu só não sei se a mala branca que viesse do CSA nesse momento teria muito menos peso do que qualquer estratégia. Agora, eu acho que o Guarani não voltaria para tomar 3-0. Seria um das maiores. Eu acho que ele lutaria para ganhar insanidades do futebol brasileiro. Eu só estava comentando em cima do calendário que você falou, que o time pode ficar cansado. Aí eu disse, para não ficar cansado, faz o seguinte: o titular descansa, o menino joga esse jogo, beleza, e segue. Mas esse aí seria um vexame moral dos maiores da história. Você anular um jogo, voltar e abrir o jogo que você anulou. No fim das contas, eu acho que o Guarani, ele não quer mais esse. Ele não quer mais esse julgamento. Eu também acho que não. A parada assim, por isso que esse julgamento deveria ter acontecido antes. Porque se esse julgamento tivesse acontecido antes, não teria qualquer debate sobre como é que os dois times vão se comportar em relação ao jogo. Porque agora que o Guarani, em tese, não precisa tanto do julgamento, assim, por exemplo, eu acho que se o Guarani tivesse faltado um ponto, ele estaria movendo o mundo, Fred, para a remarcação dessa partida. Mas agora que está no G8. Perfeito. Dessa forma a gente finaliza. Vamos esperar a decisão do STJD. Na sexta-feira, tudo indica que nada mudará, mas é bom ter atenção, porque, como o Cássio já falou, no último julgamento, um 4-0 acabou sendo revertido. Então, isso mostra que o STJD não tem linhas tão claras e tão seguras mais de 0 a 10, análise de julgamentos. Eu acho que é 8 a chance do resultado ser mantido. 9.
9. Acho que tá muito. Bem alto. Mexeria em muita coisa. Isso é comedido. Eu tô no final, na verdade, eu não acredito. Eu só deixei só os 2 pontinhos ali, só de. É isso. De segurança. Se você gostou desse vídeo, vale demais aqui a sua curtida. Dá uma olhadinha lá em cima, veja se você já está inscrito aqui no nosso canal. Se não tiver, importante demais esse abraço para que você receba mais vídeos como esse, para que o 45 minutos possa chegar em cada vez mais pessoas, tá? A gente não segue uma linha muito clássica aqui, a gente não segue a regrinha que o YouTube coloca, a gente foca no conteúdo, foca na qualidade, foca na seriedade, e é dessa forma que a gente chegou até você. É por isso que você chegou até o final desse vídeo, e é por isso que a gente precisa desse grande apoio seu, curtindo, comentando e se inscrevendo aqui no canal. Grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.